Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu quero compartilhar com você hoje um tema que talvez por esses dias possa parecer que ele está bem saturado. Só quero te mostrar um outro lado daquilo que nós temos visto nesses dias de epidemia, o comportamento da população, do planeta, né, de uma forma geral. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? O que esse vírus, o Covid-19, tão falado na mídia, o que ele tem produzido, além daquilo que é ruim, que são mortes, desespero, angústia, medo, mas o que ele tem produzido de fato? Será que ele tem produzido algo bom? Então, quero compartilhar com você algo, fundamentar tudo isso com a palavra de Deus. Tem um texto que eu quero ler com você aqui nas Escrituras, está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. O único versículo diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Esse texto fala do tribunal de Cristo, que as nossas obras serão reveladas pelo fogo. Os nossos corações, tudo vai ser exposto às verdades daquilo que nós edificamos. Mas eu quero conectar esse texto também com um texto lá de 1 Pedro 1,7, e esse vai estar na linguagem de hoje, porque ela dá um entendimento melhor. Ele fala assim: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma forma, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Interessante que nós unimos esses dois textos, nós vamos ter um entendimento que o fogo, ele revela, o fogo é luz. A Bíblia fala que Deus, ele é fogo. E lá em Apocalipse fala que os olhos de Jesus são como chamas de fogo. Então o fogo é luz, que revela, que mostra, que traz à tona aquilo que ninguém está enxergando, aquilo que está escondido, para nós mesmos enxergarmos. Então esse texto de 1 Coríntios 3 fala que aquele dia o fogo vai trazer, vai revelar. Mas as tribulações do dia a dia, os problemas, as tempestades, as lutas, as epidemias, elas também começam a provar a nossa fé. Não que eu acredite que essa enfermidade, essa doença, Deus que enviou. Eu não acredito. Deus é bom, Deus não põe enfermidade em ninguém. Mas é uma enfermidade que apareceu. E de uma certa forma ela se torna uma provação. Prova a nossa fé e os nossos comportamentos. E eu fiquei pensando, se nós temos dificuldade para lidar com o fogo que está sendo liberado agora, que está sobre nós esses dias, imagine o fogo do tribunal de Cristo, que vai revelar muito mais coisa. Então, se nós podemos dizer de carona com o corona, podemos dizer assim, o que de carona com o corona nós podemos perceber de algo revelador, que esse simples vírus, né, é pequeno, falo simples por ser pequeno, apareceu de repente, ele produz e mostra. É como se fosse um fogo provando, de fato, o comportamento dos homens, as realidades dos homens. Primeira coisa que eu quero mostrar para você é que esse vírus, ele mostrou, ele revelou que a fé de muitos cristãos, ela não está fundamentada na pessoa de Jesus, está fundamentada nas circunstâncias. O comportamento das pessoas, eles definem aonde está o fundamento. Enquanto está tudo muito normal, não está tendo problema nenhum, todo mundo diz: meu fundamento é a rocha que é Cristo. Mas na hora que vem as tempestades, Jesus falou sobre isso, vem as lutas, os ventos, as águas que batem com ímpeto naquela casa, grande vai ser a sua ruína, por causa que ela está fundamentada sobre areia. Então nada melhor do que um momento como esse para mostrar, para revelar o coração dos homens, aonde está a fé deles. E se aquilo que eles tanto pregam, de fato, há uma prática coerente. Então, nós vemos comportamento de medo, pavor, angústia, ansiedade, movimentação desnecessária, né? Uma coisa assim, completamente
louca no meio do povo. Outra coisa que esse vírus nos mostrou é que a vida e o fundamento de muito cristão não está na pessoa de Jesus. Segundo ponto que ele nos revela é que nos revelou que as igrejas institucionalizadas, as igrejas que são fundamentadas em estruturas, elas não estão preparadas de forma alguma para enfrentar uma perseguição. Se nós não conseguimos lidar com um vírus invisível de forma correta, como que nós vamos enfrentar se um dia tivesse uma perseguição, onde prédios não vão ser mais frequentados, onde frequentar prédio pode dar prisão, morte, açoite, como nós vemos em muitos países onde há perseguição, onde os cristãos não reúnem em prédio. Então isso só mostrou que as igrejas, elas só sabem reunir em prédio. Mas se não tiver prédio, deixa de ser igreja. Você imagine, Deus me livre, não vai acontecer isso, mas se esse vírus durar 6 meses, 70% ou mais dos cristãos hoje se desviariam, porque eles não sabem, eles não foram treinados pelos seus pastores a serem crentes e sacerdotes nas suas casas. Eles não sabem. Eles foram treinados para fazerem ou para ficarem dependentes de um homem que está em cima de uma plataforma, de um mega pastor que faz tudo, que prega, canta, ora, ministra. Então ele tem o poder, ele tem unção, só que aí na hora de fazer em casa eu não consigo reproduzir, não consigo ministrar uma ceia para minha família, não consigo trazer uma palavra para minha família, não consigo juntar alguns irmãos na minha casa para compartilhar, porque eu dependo do super espiritual, do super sacerdote. Isso só mostrou então que a visão das igrejas hoje ela está no Velho Testamento, onde tinha uma classe sacerdotal de homens levitas da tribo de Levi que ministravam, mas o Novo Testamento mostra que todos nós somos Novo Testamento hoje, somos sacerdócio real, nação santa, somos templo do Espírito Santo, podemos ministrar a Deus. Então as igrejas não treinaram. Outra coisa que esse Covid-19 nos mostrou, nos revelou que os medos de muitos líderes, para manterem as megas estruturas financeiras, porque agora os irmãos não podem ir no culto, no prédio, frequentar, porque aí tem o temor de não entrar o dízimo, a oferta. Isso também mostrou, revelou um pouco do coração de muitos homens. Ficaram apavorados. E agora, como que nós vamos manter a estrutura, o prédio e todo esse cenário que nós precisamos de sustentar? E por fim, nos revelou a imaturidade de muitos pastores de grande influência, de grandes ajuntamentos, pastores de grandes igrejas, de grandes estruturas, que nós vemos assim, que arrasta multidões, e agora esses mesmos pastores estão se degladiando na internet, não falam a mesma língua. Nós percebemos que em tempos de tribulação como esse, são tempos de Deus separar os homens de meninos. Às vezes nós achamos que determinados líderes religiosos, por terem um grupo enorme que os segue, eles são maduros. Mas basta um tempo como esse para revelar as imaturidades do coração. E nos tempos difíceis, eles têm o poder de expor as verdades do nosso coração e expor as incoerências que estão escondidas dentro de nós. Às vezes há muitas incoerências, há muitos pastores de plataforma, é muito fácil você usar o YouTube para atacar as pessoas, mas a grande questão é você ser coerente com a sua mensagem. É você de fato ser um homem coerente, como Jesus, como o apóstolo Paulo e muitos homens de Deus foram enquanto aqui na terra estiveram. Que nesse tempo então você possa entender que apesar de ter sido um tempo muito difícil, tem sido um tempo difícil, pessoas contaminadas, pessoas no hospital, pessoas que perderam suas vidas, mas se você analisar por um outro lado, esse tempo difícil trouxe a realidade de muitas coisas que estavam escondidas. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde, que você possa cada vez mais alinhar o seu coração ao propósito de Deus. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Crashing, hit a wall right now.